Olá, boa noite. Dando continuidade à matéria, vou compartilhar. Doenças veiculadas pela água e por alimentos. Então, algumas doenças, elas são transmitidas ao homem pelo consumo de alimentos e água contaminada por micro-organismos. Embora a ocorrência de alguma dessas doenças sejam muito comuns, e é importante desenvolver a atividade de vigilância para controlar e prevenir essa evolução, que em alguns modos pode acometer a forma mais grave em alguns indivíduos. Uma vez que os alimentos e a água estejam contaminados para o consumo, pode acometer uma parcela da população num período, né? Tal que o problema fique sério e gere realmente um problema de saúde coletiva. Ao auxiliar de enfermagem, compete fornecer orientações de medidas simples e, em sua maioria, relacionada aos cuidados no preparo de alimentos, higiene individual e do meio ambiente, objetivando a maior amplitude da prevenção e controle das doenças. Então, uma educação preventiva, né, para a população, seja em pequena escala ou em grande escala, isso sim vai gerar realmente uma resposta rápida e eficiente para o controle, né, e a prevenção das doenças. Dentre elas, né, temos a hepatite A, né, a transmissão ela ocorre pelo contágio fecal-oral, isto é, pela ingestão de água e alimentos contaminados pelas fezes de doentes, né? O período de incubação é de 15 e 45 dias em média, né? Pode gerar 30 dias também. Os sinais e sintomas da hepatite A, né, são as dores locais, músculos, abdômen, articulações, no corpo, fadiga, febre, perda de apetite. Também é comum coceira, pele, olhos amarelados, perda de peso, né? Febre tifoide é uma doença também transmitida enquanto houver bactéria sendo eliminada pelas fezes ou urina, o que pode acontecer desde a primeira semana da manifestação da doença até a convalescência. Cerca de 10% dos pacientes continuam eliminando bactéria durante 3 meses após o início da doença. E 5% dos doentes tornam-se portadores após a cura, podendo transmitir, né, a febre tifoide por muito tempo, tá? Transmite-se pela água, alimentos, né, especialmente leite e derivados contaminados com fezes e urina de paciente ou portador que contém essa bactéria Salmonella typhi, que é a febre tifoide. Os sinais e sintomas, né, são dores locais, músculo, abdômen, o aparelho gastrointestinal também fica comprometido, né? Sangramento, sangue nas fezes, no vômito, inchaço, náusea, constipação, no corpo como um todo, febre, calafrios, mal-estar geral, perda de apetite. Também é comum dor de cabeça, fraqueza muscular, hemorragia interna, irritação e perda de peso, entre outros. A cólera.
A cólera enquanto o período, né, de incubação da cólera é cerca de 20 dias, tá? A doença é uma doença bacteriana que causa diarreia grave e desidratação, normalmente transmitida pela água. Também temos dores locais no aparelho gastrointestinal, no corpo, e também é comum. O que é comum em cólera? Cãibra, ritmo cardíaco acelerado, perda de peso, no gastrointestinal, diarreia grave, náusea, vômito e dores, abdômen ou reto. Porque essa pessoa vai ter evacuações frequentes, isso vai fazer com que ela sinta dores no reto. Doenças transmitidas por vetores. Então, acima falamos das doenças pela ingesta contaminada por água e alimentos. Agora vamos falar de doenças transmitidas por vetores. O que são os vetores? Os vetores nada mais são que insetos, ratos e animais nocivos ao homem. A contaminação das águas com determinadas substâncias provoca extinção de predadores naturais, como os caramujos e as larvas, facilitando sua reprodução e aumento para o homem e risco de exposição. Então, quando a cadeia alimentar ela é quebrada, isso também traz agravos ao homem, né? Tudo na natureza tem a sua importância. Então, as intervenções do homem na condição natural, né, na natureza, fez também com que se aumentasse, se proliferasse o acúmulo de lixos, de locais sem saneamento, de áreas grandes verdes e desmatadas, a poluição dos rios, das águas, né? Gera uma condição favorável aos insetos, ratos e animais nocivos aos homens, que são grandes geradores de doenças, com sua importância individual e coletiva, essas doenças. Dentre elas, destacam-se a dengue, tem o seu período de incubação de 3 a 15 dias, em média, né, para se manifestar, em média a penetração, né? Após a penetração do vírus, a doença pode se manifestar de 3 a 5 dias, e em média de 5 a 6 dias. Então, a média é de 5 a 6 dias. A transmissão é pelo mosquito, a Aedes aegypti, né? Ela pode se apresentar de duas formas clássicas, a dengue clássica, que tem a duração de 5 a 7 dias, provocando febre de 39 graus a 40 graus, dor nas articulações, mialgia, cefaleia, dor retroorbitária, aquela dor atrás dos olhos, náusea, vômitos, enfim. E temos a dengue hemorrágica, que os sintomas iniciais assemelham-se à dengue clássica, porém a evolução ela é rápida e a manifestação hemorrágica é muito mais intensa com sangramento gastrointestinal, melena, enfim, e que pode levar um indivíduo ao óbito. A febre amarela, o seu período de incubação, varia de 3 a 6 dias, pelo mosquito, né, contaminado e o aparecimento de sintomas. A transmissão também é feita pelo mosquito Aedes aegypti, né? Os casos leves, né, causam febre, dor de cabeça, náusea e vômito. E os casos graves podem causar doenças cardíacas, hepáticas, renais fatais, que leva à morte, obviamente. A leptospirose é uma doença que pode manifestar-se de 1 a 20 dias, né? Vindo do quê? Da urina do rato. Ela tem a forma sem icterícia,
que afeta de 60% a 70%, né? E tem a forma ictérica, que evolui a uma doença renal grave, com problemas hemorrágicos, alterações vasculares. Logo abaixo, vamos ver a malária, outra também, que tem um mosquito como um vetor, né? Ele vai transmitir, o período de incubação é de 15 dias. Os sintomas também é uma sensação súbita de frio, que dura de 15 a 60 minutos. Os lábios ficam cianosados, que é o mesmo que arroxeados, especialmente em crianças. O paciente também pode sentir-se quente e realmente vir ter essa temperatura de 40 graus centígrados. Cefaleia intensa, delírios. Então, é uma doença assim que os sinais e sintomas dela tem uma variável muito forte, extrema, né, do frio ao calor intenso, e a malária realmente tem sintomas muito fortes, horríveis, né? Também pode levar ao óbito. A doença de Chagas, né? O transmissor é um inseto do gênero barbeiro, né? Triatomídeos, né? Cerca de 5 a 40 dias após a infecção, né? Essa doença, ela vai gerar a sua evolução crônica, que é o pior, né? Ela vai levar ao indivíduo a manifestar ICC, insuficiência cardíaca congestiva, né? E esse indivíduo, ele vai ter uma sobrevida muito pequena, porque essa situação cardíaca, né, que o coração fica grande, chagástico, grande, que vai levar ao ICC, logo levará ele à morte, né? Então, aqui está dizendo, a doença de evolução crônica pode demorar anos para manifestar-se. Apresenta-se sob a forma indeterminada, cardíaca e digestiva, sendo esta a última, a mais frequente e grave. Então, ele pode viver com essa doença, mas num período que pode ser até mesmo antes da idade, da melhor idade, né? Dos 60 anos, ele pode vir a desenvolver essa última forma evolutiva crônica, né? Do coração chagástico, que vai levá-lo à morte, né? Sendo que a nossa taxa de vida brasileira está ultrapassando os 70 anos, né, de idade. Geralmente, um indivíduo que é portador dessa doença não passa dessa idade, né? E se passa, ele passa com muita dificuldade e uma coisa vai levando a outra, né? Então, uma doença gera um outro problema no seu mecanismo, em outro órgão, né? Então, a funcionalidade do nosso organismo, ela se equipara a um mecanismo de um carro, vamos dizer assim. Quando uma peça está quebrada ou não está num bom funcionamento, logo a outra, que depende dela, também vai começar a dar os seus problemas, os seus pequenos problemas, e que vai gerando outro, e que vai gerando outro, e que vai gerando outro. Por isso que se tem que ter a manutenção. Mas tem alguns casos, né? Ou até mesmo diversos casos, né? Não vou nem falar alguns. Em algumas pessoas, mas em diversos casos, não se tem uma sobrevida e nenhuma manutenção que faça com que ela saia daquela condição de doença. Então, a doença de Chagas, ela gera todo esse agravo crônico e evolutivo.
ela vai evoluindo e se cronificando até chegar no seu limite. Quando chegou no limite, aí já não tem mais o que fazer, ok? Então, a transmissão pode ocorrer também pelo sangue, pelo barbeiro. A transmissão também pode ocorrer pelo sangue de pessoas infectadas por meio de injeção, transfusão de sangue ou de compartilhamento de seringas e agulhas, no caso das drogas injetáveis. E é possível ainda ocorrer a transmissão pela placenta ou leite materno, ok? Doenças causadas por ectoparasitas. O que são os ectoparasitas? São os nossos coleguinhas, a escabiose e a pediculose, a sarna e o piolho. Bom, embora não sejam de notificação compulsória, a escabiose e a pediculose são doenças transmissíveis que ganham destaque pela frequência com que acometem grandes grupos de pessoas, determinando assim a necessidade de intervenção, de prestação de assistência e cuidados. Não precisa dizer mais nada, né? Precisa de higiene, precisa de uma boa prestação de serviço, assistência e cuidados. Então, a enfermagem não pode achar que simplesmente é uma banalidade, que é uma doença por falta de limpeza, de higiene. Não, não podemos tratar assim, não podemos olhar por esses olhos. Nós somos transmissores e somos educadores de boas ideias, de normas higiênicas que vão trazer bem à população, vão trazer controle, vai trazer prevenção, vai trazer tratamento e possivelmente cura. Então, você entrega a medicação, você entrega a solução para passar na cabeça, na pele, tudo por prescrição médica, mas tenha a consciência que você pode, de uma maneira eloquente, firme e até carinhosa, ensine aquela mãe, ensine aquela avó, ensine aquela pessoa a se cuidar, se tratar. Olhe para aquela pessoa por vários ângulos. Quem é aquela pessoa, onde ela vive, como ela se relaciona, né? O que falta na vida dela? Por que será que ela está naquela condição de uma pessoa que carrega uma escabiose, que é a sarna, ou 3, 4 filhos, tudo com a cabecinha raspada porque teve piolho, né? Então, o nosso trabalho em vigilância epidemiológica ou em âmbito clínico hospitalar, ela tem como o principal objetivo cuidar, tratar, prevenir, curar. Então, nós não podemos achar que uma doença é mais importante do que a outra, ou que uma pessoa é mais ou menos importante do que a outra. Todas as pessoas são importantes, todas as doenças têm a sua importância e o seu grau de relevância, tá ok? Então, geralmente, elas ocorrem por quê? Por falta de higiene, ok? E condições sanitárias higiênicas favoráveis. Esse é um ponto, tá? Mas já aconteceu e acontece sempre. O indivíduo, às vezes, começa a trabalhar e num determinado setor, ou um determinado local, e ele está exposto àquilo. Então, quem vai trabalhar numa aldeia indígena, ele pode estar exposto a isso. A escabiose, a pediculose, porque as condições sanitárias e higiênicas são outras. Mas também tem uma questão que cultural. Então, a pessoa que vai trabalhar numa área assim, ela tem que saber, ela tem que ter discernimento, conhecimento no que vai falar e no que vai fazer, tá? Para eles, isso não é um grande problema. Aliás, para eles não é problema. Começa a ser um tipo de problema
quando você fala, vamos fazer a fila, vamos limpar a cabeça, vamos passar um remédio. Mas para eles aquilo não é prejudicial, ok? Eles, cultura deles. Porém, isso não exime da saúde, da enfermagem, de fazer o seu trabalho, fazer o seu papel, prestar o seu serviço, ok? Então, vamos falar da doença escabiose, que é a sarna, ela não tem período de incubação. Ela é um ácaro, né? A sama é contagiosa e se espalha rapidamente por meio do contato físico nas famílias, escolas ou casas de repouso, né? Casa de repouso, geralmente casa de repouso é muita gente que passa pelo mesmo colchão, é muito lençol que é lavado na mesma máquina de lavar, talvez não é bem passado, talvez não é bem higienizado, entendeu? Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tá? Os sinais e sintomas, né? É a coceira em algumas regiões específicas, dobra da pele, cotovelo, virilhas, entre os dedos, axilas, né? Causando um intenso prurito, tá? Abaixo temos a pediculose, que é o piolho. Os piolhos costumam afetar as crianças, né? Porque elas compartilham o quê? Elas têm contato muito próximo, compartilham da mesma escova, chapéus e lençóis. Lenços, perdão. Lenços de cabeça. Também não tem período de incubação. Os sintomas incluem a coceira, né? Que são visíveis ao couro cabeludo, os ovos do piolho, que são as lêndias, né? Ai, que medo. E quem nunca, né? Quem nunca teve ou quem nunca viu alguém com piolho? Ok, normal. Eu fazia fila dos índiozinhos para tirar piolhos e passar remédio, mas para eles aquilo não tinha relevância alguma. Mas para mim tinha. E eu sei que aquele era o meu papel, tá? Mesmo porque o bicho vai chupando o sangue da criança, vai fazendo ferida, vem a mosca, pousa ali, aí você já sabe o que dá, né? Já sabe o que pode acontecer. Fora a questão da vitamina também, a criança vai ficando fraca de tanto sangue que aquele bicho vai tirando, né? Porque não é um ou dois, não, são milhares, tá? Então, e é uma coisa desagradável, né? E infesta assim, rapidinho, tá todo mundo piolento, né? Mas enfim, para eles não tem relevância. Para finalizar, né? A epidemiologia surgiu a partir da consolidação, né, de um tripé de elementos conceituais, o metodológico, o ideológico, né, que vai se subdividir em clínico, estatístico, médico e social. Tá? O objetivo da epidemiologia é produzir um conhecimento tecnológico capaz de de promover a saúde, remover não dá, né? Promover a saúde individual através de medidas de alcance coletivo. Então, quando eu faço por previno ou trato, eu acabo fazendo para um coletivo. Porque todos aqueles dados sobre aquela doença já vão estar guardados e que se tiver um próximo, eu vou saber como conduzir aquela problemática, aquela doença, naquela região, naquele tipo de população, ou eu já sei o comportamento daquela doença, eu sei como ela age naquela população, eu conheço a duração daquela doença. Então, esses critérios de individual para coletivo fazem a diferença, tá? Numerosas doenças cuja origem até recentemente não encontravam explicações e vêm sendo estudadas em suas associações causais pela metodologia epidemiológica. Então, se não sabemos as causas, usamos uma metodologia epidemiológica até chegar no objetivo de descobrir tudo sobre aquela doença. Portanto, a epidemiologia mantém um caráter especialmente coletivo e social, assim como vem
ampliando o seu importante papel na consolidação de um saber científico sobre a saúde humana. Tá? E para encerrar, os estudos ecológicos abordam áreas geográficas, analisando os indicadores globais, quase sempre por meio de correlação entre variáveis ambientais e socioeconômicas e indicadores de saúde, né? O exemplo de um estudo ecológico é a investigação da ocorrência de uma correlação entre a concentração populacional e os níveis de sintomas, né, de sintomatologia. Os estudos de caso controle iniciam-se pelos doentes identificados, que são os casos. Eles estabelecem controles, os sujeitos comparáveis aos casos, porém não doentes para eles, e retrospectivamente procura reconhecer os níveis de exposição ao suposto fator de risco. Esse tipo de estudo é de grande utilidade para abordar associações etiológicas com doenças de baixa incidência. Um exemplo típico é a rubéola, tá? Então, é só um exemplo, ok? Então, na última fase da investigação epidemiológica, né? O que existe para realizar essa investigação, né? O que precisa? Então, aqui descreve direitinho. Na última fase, realiza-se a sistematização e análise de dados coletados, de modo a abordar efetivamente o problema da investigação e, finalmente, transformar os dados em informação útil através de testes da hipótese da investigação. Entre as utilidades mais citadas da epidemiologia estão, isso foi até dito no outro capítulo, né? Analisar a situação de saúde, identificar o perfil de fator de risco, proceder à avaliação epidemiológica de serviços, entender a causalidade dos agravos à saúde, descrever o espectro clínico das doenças e sua história natural, avaliar o quanto o serviço de saúde responde aos problemas e às necessidades daquela população, testar a eficácia, a efetividade e o impacto de estratégias de intervenção, bem como qualidade, acesso e disponibilidade do serviço de saúde para controlar, prevenir, tratar os agravos da saúde da comunidade. Identificar o fator de risco de uma doença, de um grupo, de grupos e de indivíduos que apresentam maior risco, definir os modos de transmissão, identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica da doença, né, das doenças, estabelecer os métodos e as estratégias de controle do agravo à saúde, estabelecer medidas preventivas, auxiliar o planejamento e o desenvolvimento do serviço de saúde, né? Gerar dados para administração e avaliação do serviço de saúde e estabelecer critérios para a vigilância em saúde. Poxa, muita coisa, né? Agora, imagina colocar tudo isso na prática. O que o SUS, né? O SUS, ele anda lado a lado com a vigilância epidemiológica. E eu diria que o SUS é o melhor órgão que se tem para se falar em nível de Brasil. Talvez a gestão não seja uma das melhores,
na minha opinião. Isso não é a nível de livro. Na minha opinião, é um dos melhores órgãos que tem, né? E de uma grande eficiência, né? E agora eu acho que é uma hora muito oportuna para se falar sobre isso, né? Estamos passando por uma pandemia. Acredito que todo o avanço tecnológico e científico vai nos trazer bons resultados e nós iremos passar por essa situação, não tranquilamente, mas iremos passar. E hoje nós temos um atendimento a nível de SUS no nosso território nacional, que ele está sendo eficiente, mesmo com suas dificuldades em alguns locais referente à gestão, né? Porque não se pode comparar, por exemplo, o estado de São Paulo com o estado, com o estado ou com a região norte, né? Amazônia, Manaus, não tem como. Lá não tem-se uma estrutura para atender pacientes graves, né? Mesmo porque lá é o local, ele não tem público que tem doenças graves como tem aqui, né? Lá não tem. Não que lá não tenha hospitais, tem, mas lá no Matão não tem essas coisas. Só que a doença chegou lá no Matão, né? Lá na área indígena. Então, à medida que essa doença está entrando em locais, né, onde o transmissor, que é um outro homem, né, levou para a área indígena, acabou. Ali já vai começar a disseminar. E o SUS está lá. O SUS está lá, a vigilância epidemiológica está lá, eles trabalham lado a lado. E só estou deixando a minha opinião, né? Que, contudo, é um órgão satisfatório. E espero que não acabe. É um órgão satisfatório e que está tirando muita gente dessa condição de agravo e de doença que está levando algumas, não, muitas pessoas ao óbito, né? Mas espero que esse capítulo traga alguns esclarecimentos a vocês. E quem tiver dúvida, é só chamar, é só pedir, tá? Que eu estarei aqui à disposição, ok? Então, boa noite e até a próxima. Vou encerrar.